Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal. Neste programa vamos falar sobre as conquistas das mulheres na luta por igualdade e contra preconceitos nos ambientes de trabalho no mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher. A desigualdade salarial entre homens e mulheres ainda é uma realidade? Para responder essa e outras perguntas, convidamos a Procuradora do Trabalho, doutora Daniele Olivares, para o nosso Roda de Conversa. De fato, é um direito fundamental, está consagrado na Constituição Federal. Nós temos também uma legislação ordinária protetiva do mercado de trabalho da mulher, inclusive na CLT. Nessa edição de março, você vai ver também. Conheça histórias inspiradoras de mulheres no mercado de trabalho. Nós temos vários projetos, o principal deles se chama Doação de Autoestima. O assédio sexual é uma realidade que muitas vítimas ainda enfrentam em silêncio. Nos últimos 3 anos, a Justiça do Trabalho julgou mais de 400 mil casos de assédio sexual e assédio moral. A gente conta como o MPT tem agido na luta para evitar esse tipo de crime. Ele deitava o queixo dele na minha cabeça, e beijava a minha cabeça, e cheirava meu cabelo, e falava do cheiro. Se eu me maquiava, ele falava da maquiagem, aí eu parei de me maquiar. No Dia Internacional contra a Discriminação Racial, o Ministério Público do Trabalho apresenta ações estratégicas para eliminar as desigualdades no mercado de trabalho. Descubra como o MPT está promovendo a igualdade racial e enfrentando o racismo institucional com canais de denúncia e projetos como o Afropresença. E aí ela falou, não é porque eu acabei de trocar o estofado e eu não gostaria que encardisse. E eu, como assim? A senhora está me dizendo que eu vou encardir o seu sofá? Aí ela, porque gente assim como você, a gente não sabe, né? O programa Trabalho Legal começa agora. Março é considerado o mês das mulheres, tendo o dia 8 como Dia Internacional da Mulher. A data simboliza a luta das mulheres por igualdade e contra preconceitos, não só no ambiente de trabalho, mas em toda a sociedade. Inicialmente, a data lembrava os embates por justiça salarial. Hoje, simboliza a batalha das mulheres contra o machismo, a violência, o feminicídio, a discriminação e também contra a desigualdade salarial. A repórter Luana Carvalho fala mais sobre isso em uma reportagem especial. Vamos ver? Aos 30 anos, Joana descobriu um câncer de mama. Ela morava na Austrália e veio para o Brasil para fazer o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O câncer ele é muito abalante, a gente fica muito debilitado durante o tratamento, fisicamente e emocionalmente, mas felizmente, quando é um diagnóstico inicial, quando não é um câncer metastático, o tratamento tem início, meio e fim. E após o término, a vida continua e a gente quer retomar a nossa vida, a gente quer recomeçar a vida. Hoje, para recuperar a autoestima de outras mulheres que também passam ou passaram pela mesma situação, ela criou o Recomeçar, uma organização sem fins lucrativos. Nós temos vários projetos, o principal deles se chama Doação de Autoestima, que a gente doa prótese pós-mastectomia, essa que está aqui, e o sutiã adaptado, para dar mais conforto às mulheres que são mutiladas em virtude do tratamento contra o câncer. E quando o assunto é empoderar outras mulheres, Regiane entende bem. Após passar por inúmeras empresas, ela resolveu abrir o próprio negócio de mentoria. O serviço não é exclusivo para o sexo feminino, mas ajuda outras mulheres a trazê-las para o protagonismo no mercado. O que eu aprendi ao longo da minha jornada, que eu ensino para os meus empreendedores e empresários? Você precisa ter métodos. Então, o principal efetivo que você tem são pessoas. Tudo depende de pessoas. Tudo são pessoas. Então, você tem que saber o quê? Valorizar os seus, valorizar a sociedade, valorizar todas as pessoas, todos os stakeholders, todos os envolvidos no processo que vão aparecer na sua vida. Sexo frágil, abuso de poder, machismo. Foram inúmeros os desafios enfrentados por Regiane no mercado de trabalho para chegar até aqui. Às vezes, quando eu estava ali em reunião com vários homens e eles me pediam uma opinião, eu ia falar, ah, não, mas a Regiane é mulher. Né? E era uma coisa assim, muito indiscriminatória, assim, muito direta. Ah, não, ela é mulher. Ah, não, o cargo dela... Eu falei, mas eu tô na mesa com vocês.
Apesar dos avanços significativos na luta por igualdade de gênero nas últimas décadas no Brasil, as mulheres ainda enfrentam discriminação no ambiente laboral. As barreiras em termos de acesso a oportunidades de emprego, remuneração justa e respeito no local onde desempenham as atividades persistem na realidade nacional e em outros lugares do mundo. Em média, no Brasil, elas ganham 24% a menos que os homens que ocupam a mesma posição. Os dados são da Organização das Nações Unidas. Historicamente, a gente sempre teve uma maior dificuldade das mulheres no ingresso, permanência e também ascensão no mundo do trabalho. Isso principalmente em razão do que é chamado de divisão sexual do trabalho, que é o mito que se formou aí culturalmente de que as mulheres seriam naturalmente vocacionadas ao chamado trabalho reprodutivo e que caberia aos homens o chamado trabalho produtivo, o trabalho aí fora de casa, digamos assim. Para atuar contra a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, o MPT conta com algumas ações. Uma delas é o Manual de Boas Práticas para a Promoção de Igualdade de Gênero no Trabalho. Publicada originalmente em 2019, a cartilha atualizada em dezembro do ano passado apresenta conceitos e sugere ações e medidas tanto na iniciativa privada quanto em instituições públicas. As iniciativas permitem fortalecer a inserção, permanência e a ascensão das mulheres no mercado de trabalho, além de permitir um ambiente livre de violência de gênero e assédio. O primeiro sentido da atuação é a chamada atuação repressiva. Como que funciona? Nós recebemos aí, por exemplo, uma denúncia de uma determinada empresa, uma determinada organização de discriminação em relação à mulher, por exemplo, e vamos aí instaurar um procedimento investigatório. Iremos colher as provas, depoimentos, se for o caso, fazer inspeção, requisitar documentos, fazer audiências e aí, comprovada a irregularidade trabalhista, poderemos propor um acordo com a empresa para que ela cesse de imediato essa conduta e não repita no futuro, podendo pagar, inclusive, os chamados danos morais coletivos, é o nosso famoso TAC, Termo de Ajuste de Conduta, ou então podemos aí ingressar com uma ação civil pública. Nós temos aí essas principais opções de atuação, sem prejuízo de outras medidas, como, por exemplo, a chamada recomendação. Essa é a atuação repressiva. Mas, além da atuação repressiva, nós temos uma importante atuação que se chama a atuação promocional, que busca exatamente promover os direitos humanos e, no caso específico, os direitos das mulheres. E para entendermos como está a questão da equiparação salarial entre homens e mulheres, eu recebo aqui no estúdio para o nosso Roda de Conversa a Procuradora do Trabalho, doutora Daniele Olivares. Obrigada, procuradora, por estar com a gente aqui hoje para a gente falar desse assunto que é tão caro para nós mulheres, né? Equiparação salarial. Bom, primeiramente, eu agradeço o convite por estar aqui. Acho que é importante mesmo essa discussão. Essa lei, a 14.611, né, de 2023, ela é um marco legal bastante importante, porque ela traz concretude a um direito fundamental que está na Constituição Federal, né, que é a igualdade entre homens e mulheres, né, e que está no artigo 7º também da Constituição Federal, que trata, inclusive, da proibição da discriminação de diferença salarial. Né? E quando a senhora começa já falando da lei, eu fico imaginando, uma lei tão recente, agora de 2023, tem aí pouco mais de um ano, digamos assim, realmente a senhora vê mesmo que era necessário a gente ter uma lei específica para a gente falar de discriminação salarial entre homens e mulheres, doutora? Não deveria ser, né? De fato, é um direito fundamental, está consagrado na Constituição Federal. Nós temos também uma legislação ordinária protetiva do mercado de trabalho da mulher, inclusive na CLT. Nós temos a Convenção 111, né, que proíbe todo tipo de discriminação, inclusive a discriminação de gênero nas relações de trabalho. A gente tem a Lei 9.029, que proíbe a discriminação na relação de trabalho, também em relação à questão do gênero, tanto para o ingresso no trabalho, como para a manutenção e na rescisão do contrato, inclusive impondo penalidades. Mas por que essa lei
ela se torna tão importante. Essa lei é importante porque ela traz, então, essa obrigatoriedade das empresas publicarem relatórios semestrais de transparência salarial e de critérios remuneratórios, o que é muito importante para que possa haver essa comparação, né, de fato. E caso seja constatada a desigualdade, que então ela passa a ser obrigada a fazer um plano de mitigação, um plano de ação para mitigar a desigualdade naquele ambiente laboral, naquela relação de trabalho. Doutora, é engraçado, quando a gente fala de discriminação salarial, a gente está falando também de, como a senhora falou, de postos de trabalho, porque as mulheres, a gente vê nesses últimos estudos, inclusive no último estudo da pesquisa do IBGE, que elas não estão ocupando lugares de ascensão, ou seja, tem mais homens em postos de diretoria, de gerência do que mulheres. O fato dessa lei deixar mais claro, ou seja, focar mais nessa questão da discriminação, é o que a gente pode usar de elemento para que isso acabe? Inclusive, a regulamentação dessa lei, ela traz como obrigação, por exemplo, a capacitação de mulheres, a promoção da diversidade dentro da empresa, a adoção de uma política de equidade. Então, ela traz dispositivos concretos de mudança naquele ambiente empresarial. Inclusive, ela traz até incentivo à questão dos cuidados familiares, que não fiquem só para a mulher, né? Que eles sejam, na verdade, divididos, né, para a família. E isso é importante, porque uma das questões grandes que impacta, né, no mercado de trabalho da mulher é a questão do cuidado, né? Que é essa questão que nós chamamos de divisão sexual do trabalho, né? Que para a mulher fica o dever do cuidar, né? E esse dever do cuidar se estende aos filhos, se estende às pessoas mais velhas, se estende às pessoas com deficiência, e esse dever acaba afastando a mulher do mercado de trabalho, afastando de forma competitiva, inclusive. E está estabelecido também na lei o órgão específico para fiscalização, que é o Ministério do Trabalho e Emprego. Como é esse trabalho feito entre o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego? Sim, é bem importante a sua pergunta. A lei, ela até colocou como uma das garantias, né, da promoção da igualdade salarial é a incrementação da fiscalização, não é? Então, as empresas precisam fazer esses relatórios e informar esses dados ao Ministério do Trabalho, que vai compilar esses dados de forma a fazer a divulgação desses dados de forma geral. Não é? Mas a partir do momento em que se identifica essa desigualdade, eles são autuados. E a partir do momento em que há autuação do Ministério do Trabalho, eles têm 90 dias para apresentar o plano de mitigação, né, da desigualdade salarial. E nesse plano ele tem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos, né? E dentro desses requisitos, sim, políticas de equidade, sim, capacitação das mulheres dentro das empresas para que assumam cargos de direção e chefia, inclusive, e dentro de um prazo de 90 dias. E esse plano de mitigação tem que ser apresentado não apenas para o Ministério do Trabalho, mas também para os sindicatos. E é importante essa interlocução, porque uma vez que a empresa não cumpra o plano de mitigação das desigualdades, aí sim entra o Ministério Público do Trabalho como um órgão garantidor de direitos fundamentais do cidadão e da cidadã trabalhadora, no sentido de fazer cumprir essa lei através de uma ação civil pública sob pena de multa diária. Obrigada, doutora Daniele, mais uma vez, sua participação e esses esclarecimentos tão caros para nós mulheres nos tempos de hoje, né? Obrigada, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Eu acho que é importante a gente informar a população para eles saberem para onde eles recorrem, né? Quando eles veem que os seus direitos estão sendo lesados de alguma maneira. Com certeza. E no próximo bloco, ainda vamos falar sobre a luta das mulheres, só que dessa vez o assunto é assédio sexual, crime praticado em sua maioria contra as mulheres. Não saia daí, eu volto já já. A data de 21 de março é conhecida por ser o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial e é um marco na batalha pelas conquistas de direitos sociais para a população negra. Ambientes de trabalho não estão livres desse crime,
que afeta muitas empresas e o mercado de trabalho como um todo. É importante ficarmos atentos à discriminação racial. Ela ocorre quando uma pessoa é tratada de forma desigual e injusta, devido à sua cultura e origem étnica. Vamos ver como tem sido o trabalho do MPT na reportagem de Samanta Peçanha. Discriminação. Eu fui para uma vaga de uma entrevista de estágio num hospital X particular, né? E aí a moça olhou para mim e falou: mas você prenderia seu cabelo? Meu black estava bem maior na época, né? Aí eu falei: não tem problema, dá para prender. Cabelo prende, né? Tu faz trança, tem vários outros. É porque a gente tem um problema aqui com a estética, porque as pessoas que a gente atende são classe média alta, é muito difícil. E eu fiquei me perguntando, será que se fosse uma menina de cabelo liso, ela perguntaria se dava para prender o cabelo? Desvalorização. Não me importa a minha capacidade, não importa se eu sou inteligente ou se eu sou... Enfim, não importa. O que as pessoas, nessas duas situações que as pessoas viram primeiro foi que eu sou diferente, mas eles não levaram isso como algo bom. Levaram como se eu fosse inferior, como se eu fosse menos do que aquelas pessoas por ser negra. Esses são 2 relatos de mulheres que não se conhecem e têm vidas diferentes. Uma é enfermeira e a outra coordenadora da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A única coisa que elas têm em comum é a cor da pele e, por conta disso, já passaram por diversas situações de discriminação. O racismo é resultado de anos de escravidão da população negra que deixam marcas até hoje. Se nós somos a maioria, por que a gente não é maioria dentro do mercado de trabalho, né, nos cargos de chefia? Por que a gente não é maioria dentro dos espaços de construção e pensamento do processo legislativo? A Dali, desde criança, sonhava em cuidar de pessoas e viu esse sonho se transformar em pesadelo ao passar por uma situação de racismo enquanto atuava como enfermeira domiciliar. Cheguei na residência, o idoso ainda não estava pronto, então eu tive que aguardar ali na sala de estar até que ele pudesse receber o atendimento. E aí sentei numa poltrona bege que tinha, que era ao lado de uma tomada, eu precisava carregar o meu celular. Falei, vou sentar ali e carrego o meu celular. Até então não teria problema. Falaram que eu poderia usar a tomada. Quando a senhora vem do quarto, ela olha para mim e fala, sai, 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 sai. E eu, como assim? E aí ela foi e falou, não, é porque eu acabei de trocar o estofado e eu não gostaria que encardisse. E eu, como assim? A senhora está me dizendo que eu vou encardir o seu sofá? Aí ela, porque gente assim como você, a gente não sabe, né? Aí eu, ok, então a senhora me dá licença que gente como eu não atende gente como a senhora. Peguei as minhas coisas e fui embora. Assim como a Dali, muitas mulheres negras ou nem têm seus currículos analisados ou são dispensadas ainda no processo seletivo. De acordo com dados recentes da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego, as taxas de desemprego para mulheres negras são mais que o dobro das registradas para homens não negros. A participação das mulheres negras na força de trabalho também é inferior em comparação a outros grupos. No segundo trimestre de 2024, apenas 54,13% delas estavam no mercado de trabalho, enquanto a taxa de homens não negros alcançou 72,38%. Com base nesse cenário, o Ministério Público do Trabalho realiza projetos para aumentar a representatividade negra e coibir ações discriminatórias. Os desafios são diversos, principalmente por conta dos dados que ainda temos atualmente. Então, se a gente olha para o cenário, o mercado de trabalho, a gente vê que a população negra não acessa os mesmos postos que as demais e, além disso, quando acessa, não existe a mesma progressão que os demais. E, como falado também, muitas vezes não tem a mesma remuneração. Então, primeiro, a gente tem que partir dessa ideia, né, dessa consciência de que há, sim, um racismo, que ele é estrutural, que as diversas instituições, inclusive, possuem ainda um viés racista. Partindo dessa ideia, a gente tem que buscar o quê? Soluções. Anualmente é feita uma conferência nacional que discute gênero, diversidade e raça.
isso para o público externo. Existe o Projeto Nacional de Inclusão da População Negra e de Mulheres no Mercado de Trabalho. Anualmente também vem sendo realizado o evento Afropresença, que reúne diversos profissionais, sobretudo pessoas negras, e tratam desde a qualificação dessas pessoas no mercado de trabalho, como uma análise dos desafios que elas enfrentam, de quais são os desafios futuros. É muito interessante porque é uma escutativa, principalmente da população negra e jovem, sobre quais os desafios eles têm encontrado no mercado de trabalho. Além disso, as denúncias sobre situações de racismo também são essenciais para as empresas serem notificadas e responsabilizadas. Então, a partir do momento que a pessoa sofre essa violência, ou a discriminação, ou o preconceito no ambiente de trabalho, como foi nesse ambiente de trabalho, ou ainda que em deslocamento, né, mas em razão do trabalho, ela deve procurar o MPT, ou pelo canal do site, ou pelo Disque 100, ou pelo aplicativo Pardal, mas procurar o Ministério Público do Trabalho com as provas que ela possa ter conseguido reunir. Então, é importante sempre denunciar e denunciar o MPT. E outro assunto que também tem chamado a atenção do Ministério Público do Trabalho é o assédio sexual. Em dezembro do ano passado, o MPT lançou uma nova edição da cartilha que esclarece as principais dúvidas sobre violência e assédio sexual no trabalho. A nova versão da cartilha revisa e atualiza o conteúdo da primeira edição. O repórter Maicon Leão tem os detalhes. Ele deitava o queixo dele na minha cabeça, e beijava a minha cabeça, e cheirava meu cabelo, e falava do cheiro. Se eu me maquiava, ele falava da maquiagem, aí eu parei de me maquiar. Aí teve uma vez que eu passei uma maquiagem mais bonita, porque eu sabia que eu ia sair com meu esposo. Aí ele ainda falou assim, uma boca dessa tá merecendo um beijo. A memória traumática é de uma mulher que foi vítima de assédio sexual no trabalho. Para preservar a identidade dela, vamos chamá-la de Maria. Ela tinha um emprego dos sonhos, perto de casa, o que facilitava a condição com a rotina doméstica. Mas um dia, o sonho virou pesadelo. Ele começou com uma brincadeira de um dia que a gente foi fazer um serviço externo. Aí, lá no ambiente de trabalho, ele nunca tinha feito nada. Quando subimos as escadas, quando chegou no andar do cartório, ele ergueu o braço assim e falou assim, posso? Aí eu falei assim, falei, olha, se meu marido vê a gente assim, ele vai saber que eu não tô fazendo nada de errado. Mas e a sua esposa, ela vai gostar de ver uma cena dessa? Ainda falei isso pra ele, né? Aí ele, não, desculpa, não sei o quê. Essa foi a primeira vez que ele brincou. O assédio não precisa ser físico, como foi o caso de Maria, para ser considerado crime. Um comentário inapropriado, um bilhete insistente, uma mensagem com duplo sentido. Tudo isso pode gerar constrangimento e violar a dignidade da vítima. Ele pode ser caracterizado por palavras, né? Por exemplo, verbalizadas ou escritas, por gestos. Então, por exemplo, um fio-fio indiscreto ou totalmente inapropriado no ambiente de trabalho, ou outros meios também, né, como propostas, né, de certa forma indecentes para sair, totalmente inapropriado, sem que haja o consentimento da outra parte, né, impostas a pessoas, principalmente isso é uma característica do assédio sexual, não há uma vontade da vítima em relação àquela conduta. Né? Então, há uma rejeição, há enfim, uma ausência total de participar daquele tipo de conduta, de prática. As consequências do assédio sexual no ambiente de trabalho não se limitam ao impacto profissional. O desgaste psicológico e emocional pode afetar a saúde física. As consequências de violência sofridas dentro do ambiente de trabalho, elas perpassam por situações que envolvem o psicológico, o emocional e o físico também. Então, enxaquecas, pressão alta, falta de sono, né? E aí quando você não dorme bem, você não descansa, você tem esses reflexos. Então, são várias circunstâncias que acabam agravando aquela situação. Mas o que fazer diante de um caso de assédio? O primeiro passo é reunir provas e buscar ajuda.
Um assédio sexual, inclusive, é crime, né? Está no Código Penal. Então, pode fazer um boletim de ocorrência, pode avisar o seu sindicato da categoria para atuar, pode entrar em contato com um advogado trabalhista, pode ligar para o Disque 100, né? Que é um disque de combate a violências, que a gente recebe muita denúncia. Pode fazer a denúncia diretamente no site do Ministério Público do Trabalho, né? De acordo com o seu estado, ou ir pessoalmente também e fazer essa denúncia. Então, eu acho que se ela está disposta a encarar essa situação, vale a pena fazer em todos esses órgãos ao mesmo tempo. E não são apenas casos isolados. Entre 2020 e 2023, a Justiça do Trabalho julgou mais de 419 mil processos de assédio moral e sexual. Nesse mesmo período, os casos de assédios sexuais aumentaram 45%. O Ministério Público do Trabalho lançou recentemente uma nova edição da cartilha sobre assédio sexual no trabalho. O material explica de forma simples o que caracteriza o crime e como denunciá-lo. A cartilha do MPT está disponível gratuitamente no site do Ministério Público do Trabalho. Ela foi atualizada recentemente, agora em 2024, né, com base na Convenção 190, então ela auxilia nessa divulgação. O Ministério Público do Trabalho, junto com a Organização Internacional do Trabalho, também tem vídeos temáticos disponíveis no YouTube, explicando o que é um assédio, qual é a diferença de um assédio sexual para uma paquera, por exemplo, como se colhe provas, né, quais são as consequências. Então, vale a pena também acessar. Denunciar não é só um ato de coragem, é uma forma de impedir que outras pessoas sejam vítimas do mesmo agressor. Só quando a violência é exposta, ela pode ser combatida. Que o silêncio não protege, que não se deve se calar, isso só reforça o poder do agressor. A gente realmente precisa ter essa coragem, romper essa barreira do silêncio. Em caso de testemunhar situações, seja de assédio moral, seja de sexual ou discriminação no ambiente de trabalho, ser solidário para que essa rede de apoio possa, então, firmar e criar uma musculatura dentro dessa organização para que a gente tenha condições de vencer esse tipo de situação dentro do ambiente de trabalho. Vamos ver agora com o Marco Antônio Feitosa o que bombou nas redes do MPT no mês passado. Fala pra gente, Marco. Oi, Madê, como você tá? Alguns dos destaques no mês de fevereiro foram o resgate de 4 trabalhadores em situação análoga à escravidão e de uma mulher que teve seu vínculo trabalhista reconhecido depois de trabalhar por 70 anos de forma análoga à escravidão. O post que teve maior visibilidade no mês, com quase 30 mil contas alcançadas, foi o da Operação Mineração Obscura 2, organizada pela Polícia Federal e com participação do Ministério Público do Trabalho, que resgatou 4 trabalhadores de condições semelhantes à escravidão em Maués, Amazonas. Além das jornadas exaustivas, sem acesso a direitos básicos, a extração do minério que ocorria em minas subterrâneas, provocando danos ambientais que superam R$1 bilhão e envolvem desmatamento e contaminação de lençóis freáticos, também degradação de áreas de preservação. Outra notícia de grande destaque nas redes do MPT foi o reconhecimento de vínculos de emprego pela Justiça do Trabalho da empregada doméstica mantida em uma situação semelhante à escravidão por mais de 70 anos. O resgate, que aconteceu em 2022 no Rio de Janeiro, foi registrado como o caso mais longo de pessoa encontrada em situação de escravidão contemporânea já registrado no Brasil, desde o início do registro histórico em 1995. Os patrões, mãe e filho, vão ter que pagar à vítima uma indenização por danos morais individuais no valor de R$600 mil, além das verbas trabalhistas de acordo com o período trabalhado. Uma ação também postada em nossas redes, que teve grande repercussão, envolveu o frigorífico Minerva, com filiais em Mirassol do Oeste e Paranatinga, no Mato Grosso, que foi condenado em R$1 milhão por subnotificar acidentes e doenças do trabalho. Na ação do Ministério Público do Trabalho no Estado, foi comprovado que a empresa demonstrou resistência em comunicar as ocorrências às autoridades competentes. A investigação ainda apontou que os trabalhadores foram demitidos de forma ilegal no período de estabilidade e não receberam os valores correspondentes, o que gerou prejuízo de R$104 mil aos trabalhadores. Quer acompanhar mais notícias como essas? Não se esqueça de seguir nosso Instagram para ver nossos posts e poder curtir, comentar, salvar e compartilhar as postagens no endereço que aparece aqui na tela. Por hoje é só, Madê, e até a próxima. Tchau! E antes de encerrarmos o nosso programa desse mês de março, queremos fazer uma homenagem em memória da colega jornalista e servidora do Ministério Público do Trabalho, Vanessa Ricarte.
Vanessa morreu na casa onde morava na noite do dia 12 de fevereiro, vítima de feminicídio. Ela foi esfaqueada pelo ex-noivo, o músico Caio Nascimento. Antes da agressão, Vanessa havia denunciado o ex-companheiro, conseguiu medida protetiva, mas foi agredida horas depois e não resistiu aos ferimentos. E com essa imagem, esse sorriso, que ficará para sempre na memória de todos que a amavam, nós nos despedimos de você de casa e deixamos mais uma vez um alerta para vítimas e pessoas que tomam conhecimento de algum tipo de agressão. Denunciem. Até o nosso próximo encontro. Tchau.